Olá meninas, bom dia, tudo bem? Tô aqui naquela coisa, né? Vou, não vou pra academia. Hoje é meu dia de trazer o devocional e eu vou deixar uma passagem aqui que está em Lucas para vocês, que fala sobre o filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo. E vou deixar um videozinho também. Eu não sei ainda se eu vou colocar aqui no início ou depois para vocês olharem, de como a gente procura o colo do nosso pai, né? E o nosso pai, ele quer muito isso, porque eu não sei se vocês já ouviram falar. Deus, ele tem ciúme de nós. Ele quer a adoração só para ele, porque foi ele que criou a gente. É ele que quer ensinar o caminho, porque ele é o pai. Não existe outro, né? Deus veio para remir nossos pecados, porém o nosso pai, o Abba, que está lá no céu, ele diz que nós somos preciosas. Tem uma outra versículo na Bíblia também que fala que a mulher é virtuosa, né? Quem a achará? Que ela vale mais do que rubis, enfim, é outra passagem. Mas hoje eu quero focar na questão do filho pródigo. Se você se encontra na situação de que você fez coisas erradas, se afastou da presença do pai, leia essa história. É muito aconchegante saber que, independente, eu não sei se é esse o seu caso, né, de você ter um pai vivo que não é presente, ou de você ter um pai que você nunca conheceu, ou de você ter um pai que nunca lhe prioriza, ou de você ter um pai que não o respeita. Saiba, você tem um pai que te criou, que quer o melhor para você, e ele não quer qualquer coisa não, viu? Ele criou todos nós com um propósito. E mesmo que você se afaste do cuidado dele, da proteção dele, vá para esse mundo, seja ingrato. Porque o filho pródigo, ele pegou a herança antes do pai falecer e o pai aceitou essa condição. Ele viveu situações assim que nenhum ser humano deveria viver, né? Que é quando a gente desobedece, que a gente cai no mundo, acha que sabe de tudo, acha que é certo, que as coisas que a gente faz sim é que devem ser feitas, porque a gente ainda não tem certas experiências. Tem pessoas que são mais tranquilas, né, que não. Eu digo sempre pro meu filho, é sábio a gente viver essa vida aprendendo com erros dos outros. Porém, a maioria de nós, né, meus queridos, minhas irmãs em Cristo, minhoquinhas aqui do Ministério da Minhoca, a gente infelizmente aprende com os nossos próprios erros e dói bastante, né? Mas o que eu tenho para te dizer hoje é que o pai, ele nunca vai largar sua mão. Não é motivo para você continuar no erro, não é motivo para você pecar. A gente deve buscar sempre santidade, porém nunca desista. Porque ele, o teu pai, o meu pai, não desiste da gente. Podem amigos nos interpretar mal, podem pessoas nos julgar, ouvindo por apenas um lado, não ouvindo os dois lados, o que é muito injusto, achando que sabem qualquer coisa na nossa vida e não sabem. Mas o pai sabe de ti, ele conhece teu coração, ele conhece as suas atitudes, os seus pensamentos, ele sabe o que você vai fazer antes de você fazer. Porém, sempre tem aquela coisa de, por conta do nosso livre-arbítrio, a gente pode sim fazer a coisa certa, né? Mas normalmente, a maioria de nós faz o que parece ser mais fácil e termina quebrando a cara feio. E tem uma outra passagem na Bíblia que fala que de todas as coisas que tu deve guardar, guarda teu coração, porque é dali que provém o tesouro da tua vida. Mas também fala que o coração da gente é enganoso. Meu Deus, então o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Obedecer. Aprender a obedecer. E obedecer não é fácil, porque normalmente quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, até para quem já está buscando mais, né, viver uma vida com Cristo, se alimentando como a palavra fala, de oração, em jejum, que hoje é quarta-feira, aproveitando, né, a gente começa às 5 da tarde, vai até 5 da manhã de quinta, tá? Então, quando a gente está, né, buscando, meu querido, não se iluda, a gente é muito falho. Então, o melhor é obedecer.
por mais que a gente às vezes não consiga fazer do jeito que Deus está nos pedindo, nos orientando. Mas nunca desista de obedecer. E se você se afastou dos caminhos do Senhor, eu não sei o que você está vivendo, meu querido, minha querida. Se conserta ainda hoje. O Espírito Santo está aí pertinho. Ele está te dizendo, volta. Ele está te dizendo, eu sei que tu está fazendo errado, mas eu te quero assim mesmo. Jesus Cristo veio para os doentes, meus queridos. Ele não veio para os sãos, porque são donos da verdade, porque se acham autossuficientes. Ele veio para os sãos, para os doentes, para nos tratar, porque é Ele que quer nos ensinar. Então é tão bom quando a gente é obediente a pai e mãe, né? Tem respeito, porque desde o início a gente procura fazer a coisa certa. E mesmo assim a gente ainda quebra a cara. Imagina fazendo do nosso jeito. Então larga a mão, meu querido, dos teus achismos e faz a vontade de Deus para a tua vida. Eu vou só falar a passagem aqui para vocês e finalizo com a oração, tá bom? Oi. Só fazendo a leitura agora aqui. É Lucas 15, 20. 15, 20 aqui. Parábola da ovelha e da dracma perdida no 15, mas também tem a segunda parábola, que é essa que a gente vai ler aqui, parábola do filho pródigo. 15 vai do 11 até o 32, mas eu vou me firmar aqui, me focar no 20. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima de compaixão. O pai dele o viu, né? E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Eu não sei se vocês conhecem essa passagem, eu não sei como que vocês, quando leem novamente a palavra, você que já tem mais vivência, né? Deus fala contigo nessa passagem, mas para mim, assim, traz um conforto, traz um amparo, traz tanta coisa boa, porque o pai dele se jogou, diz aqui, ó, lançou-se ao pescoço e o beijou. Esqueceu que ele tinha sido ingrato, esqueceu que ele viveu coisas que ele não deveria por desobediência, esqueceu a desonra, né, que o filho o desonrou, né? E quando você vive uma situação assim, se você tem um pai vivo que não conhece a palavra, é muito difícil, porque tem uns que respeitam, e tem outros que não respeitam, tem outros que são pessoas que não conseguem liberar perdão, e às vezes, e a minha cunhada me ensinou, eu digo que eu aprendo muito com todas as pessoas, o que eu aprendi muito com minha cunhada foi, a gente dá o que recebe, não é o que tem dentro da gente, na verdade, a gente dá o que tem dentro da gente. A gente dá o que tem, ela fala. Mas eu, o contrário do que muitas pessoas às vezes pensam, eu não dou o que eu recebo. Eu não sou uma pessoa mimada, eu não sou uma pessoa rica financeiramente, da graça de Deus bastante, porque Ele me supre em todas as coisas. Mas eu não sou a maioria das coisas que as pessoas acham, acreditam que eu seja. E eu procuro dar o que eu não tenho. E quando eu fui machucada, muito machucada, por alguém que eu muito confiei, num casamento que não deu certo, que era ele foi meu grande amigo, né? Ele soube de coisas que eu nunca contei pra ninguém. Pessoa boa, tudo, mas tem as falhas dele, enfim, não deu certo, né? E por essa escolha, que na minha cabeça é uma escolha certa, porque era uma pessoa de Deus, a gente fez tudo certinho. Mas lá na frente a gente não teve, tinha muito atrito, né? Ele nunca quis mudar, na cabeça dele ele tentava, né? Mas uma pessoa que não consegue verbalizar um único defeito vai mudar como, né? E eu buscando de todas as formas, mas enfim. Hoje o filho dele pensa que ele abandonou ele, eu falo, meu filho, o seu pai não abandonou você, ele fez isso comigo, com o nosso casamento, né? Mas é a minha forma também de tentar não passar para ele algo. Para quê, né? Que eu vou fazer isso com o meu filho? Eu, pelo contrário, desde que a gente se separou e depois divorciou, eu busco fazer exatamente o contrário, que ele se aproxime do pai dele, porque ele precisa disso. Ele não tem essa imagem de um homem bom, né, para colocar aos olhos dele, mas enfim, um ex-namorado meu muito, muito querido, o homem mais querido que eu já conheci, o Geu Siksu,
passou uma coisa muito boa para o meu filho. E foi mais uma coisa que eu aprendi com outra pessoa, né? Que ele é bíblico, né? Ele também era cristão. Ele ensinou para o meu filho. Ele perdeu o pai muito jovem. Ele dizia que ele era apaixonado pelo Ariel e o Ariel por ele. Se amavam, né? Muito. Geu era uma pessoa muito especial, enfim. Que ele podia até não ter um pai presente aqui, mas o pai dele lá em cima nunca desamparava ele. E é verdade, né? Isso está na Bíblia. Então é isso. Eu espero que Deus fale com vocês através dessa passagem. Hoje é o dia de eu trazer devocional quarta-feira, né? E espero que você se sinta, por mais que você não tenha um pai presente, por falecimento ou por ausência mesmo, que você saiba que você é um filho pródigo, que independente do que acontecer na tua vida, ele vai estar sempre ali, ó, com a mão estendida para te levantar. Vem, filho, eu sou teu pai, tu nunca vai estar só. Deus te alcance, meu querido. Bom dia. Vamos orar? Senhor Jesus, eu coloco diante de ti a minha vida. Senhor, como eu digo sempre, eu prego primeiro para mim, né? O Senhor ministra primeiro na minha vida para trazer qualquer palavra. Então, que o Senhor possa tocar em mim, Deus, que o Senhor possa me curar, Deus, do que o mundo já me causou, do que eu já causei através das minhas escolhas erradas. Que o meu coração seja sempre humilde, Deus, para aprender de ti, para olhar para as pessoas como falhas, igual a mim, que precisam apenas de ajuda, de gentileza, de, às vezes, desconfiadas por não saber quem de verdade você é, mas que com o dia a dia, com um testemunho, possam ver quem verdadeiramente você é. Faz assim em mim, faz assim na vida das pessoas que vão ver esse vídeo hoje, Pai. E alcança, Deus, aquele que está sofrido, aquele que, às vezes, nem é porque é ruim, não, mas porque já levou muita pancada da vida e não sabe dar outra coisa. Só sabe dar desconfiança, só sabe dar grosseria, só sabe dar desobediência, porque não aprendeu a ser diferente. Então alcança essas pessoas, Deus, que estão precisando, Deus, desse carinho de um pai que, independente do que nós fizermos, as nossas escolhas, vai estar ali sempre para abraçar, pular no nosso pescoço e nos beijar e nos abençoar, colocando um anel e vestes limpas e honradas em nós, dando uma grande festa no nosso retorno. Traz essa ovelha perdida de volta para ti, Paizinho, em nome de Jesus. Que ela não escolha o amanhã para se posicionar mais ainda hoje. Amém. Deus te abençoe. Você é precioso. Você é preciosa para Deus. Nunca esqueça. Você nunca está sozinho. Deus te abençoe. The best reunion. Daddy! 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 No, no, no. Daddy found! Oh, you my daddy? Right here, buddy. Daddy! Go to daddy.